conta da pesada que vocês não estão gravando ainda. Não. Já está em direto? Ok, vamos, pode ser. Doutora, pode começar. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer a vossa presença. Queria aqui, em nome da família e da Paula, aqui comigo, esposa do pastor Ludmilo Veloso, que se encontra preso na Costa do Marfim há um mês, acusado de ter utilizado um perfil falso para denegrir, para injuriar, alegadamente denegrir, injuriar e difamar a Igreja Universal do Reino de Deus. Para, em nome da família, agradecer todo o movimento de solidariedade a nível nacional e internacional que tem surgido em torno deste caso e juntarmos a nossa voz também, mais uma, a este movimento para tentarmos obter informações precisas, para tentarmos, como objetivo último, a libertação do Ludmilo Veloso, um cidadão são-tomense que, como já disse, encontra-se detido na Costa do Marfim, com uma condenação por 1 ano por ter alegadamente cometido o crime de difamação contra a Igreja Universal do Reino de Deus e alguns dos seus representantes máximos. Eu gostaria brevemente de fazer aqui uma referência ao trajeto do pastor Ludmilo enquanto representante da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor Ludmilo tem um serviço junto à Igreja Universal do Reino de Deus há aproximadamente 20 anos. Exerceu durante algum ano as funções de pastor, durante alguns anos a função de pastor em São Tomé, e por indicação da Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé, o pastor Ludmilo e a família foi indigitado para continuar a obra na Costa do Marfim. O que nos traz cá hoje é preocupação, é indignação, é revolta e é, acima de tudo, apelo. Um apelo às autoridades nacionais e internacionais, agradecermos os vários colegas advogados nacionais e internacionais que se juntaram a esta causa, que têm a sua medida, cada um tentando ajudar de forma que se possa obter informações sobre a prisão do pastor Ludmilo, porque a família não sabe em que condições ele se encontra preso, só se sabe que ele está preso numa prisão na Costa do Marfim, em Abidjan. Em que condições ele se encontra, não conseguimos precisar. Aliás, depois da prisão do pastor Ludmilo, a mulher, contrariamente ao que afirma a Igreja Universal do Reino de Deus, foi expulsa e, neste momento, o pastor não tem qualquer familiar que o possa visitar. Não temos informações da forma como decorreu o julgamento. Aliás, pelos depoimentos do pastor, ele não foi assistido por um advogado e o que nos preocupa são os seus direitos, liberdades e garantias, o direito de defesa que assiste ou que devia ter assistido o pastor Ludmilo aos direitos humanos que nós acreditamos que foram violados e que têm sido sistematicamente violados, porque independentemente de ter ou não ter cometido o crime de que foi acusado, o pastor tinha direito a um processo justo, a um julgamento justo e tinha que ter tido uma defesa. E esta defesa deveria ser assegurada, por um lado, quer pelas autoridades da Costa do Marfim, mas se assim não fosse, deveria ser assegurada pela Igreja Universal do Reino de Deus, independentemente de ser a entidade que apresentou a queixa, porque o pastor Ludmilo era um servo da Igreja Universal do Reino de Deus, durante muitos anos esteve ao serviço da Igreja, deu o seu melhor e com a sua família, esteve durante 11 anos, está durante 11 anos na Costa do Marfim, e não se compreende como é que uma situação destas possa ter esse desfecho. A difamação é um crime contra a honra. 1 ano de prisão por um crime de difamação é uma pena manifestamente desproporcional e injusta. Nós queremos perceber em que circunstâncias o pastor foi julgado,
porque é que ele foi condenado a 1 ano de prisão. Já temos informações que ele não teve um processo justo porque não teve acesso a um advogado, nem sequer a um defensor oficioso. Solicitou a própria Igreja que lhe disponibilizasse um advogado e a Igreja recusou-se a fazê-lo. E neste momento nós estamos preocupados enquanto cidadãos, todos são tomenses, porque é um conterrâneo, é um concidadão nosso que se encontra no estrangeiro, à sua mercê, porque não tem familiares. Mas mais do que isso, nós precisamos de saber o que as nossas autoridades estão a fazer e pretendem fazer para se inteirarem da situação do pastor Ludmilo. Queríamos aproveitar para, perante o pedido de auxílio que foi feito pelos familiares à Assembleia Nacional, a reação da Assembleia, que imediatamente criou, através de 2 comissões, decidiu inteirar-se da situação e obtivemos, como é de conhecimento público, deu 8 dias para que a Igreja Universal em São Tomé e Príncipe pudesse inteirar-se da situação e resolver o problema. Nós queríamos aqui felicitar a Assembleia por estas diligências que tem vindo a realizar, mas, lamentavelmente, elas são insuficientes. Insuficientes porque neste momento trata-se de uma questão diplomática. E sendo uma questão diplomática, é o Governo e o Presidente da República. Porque em matéria de relações exteriores, negócios estrangeiros, esta é uma competência partilhada. O Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, deve interferir de um modo enérgico no sentido de, quer através da nossa embaixada no Gabão, que serve à Costa do Marfim, quer através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Ministra da Justiça dos Negócios Estrangeiros, através do seu homólogo na Costa do Marfim, inteirar-se da situação do pastor, do nosso concidadão. É importante sabermos em que condições ele se encontra preso, se ele tem sido alimentado, se ele tem acesso. Já sabemos que ele não tem acesso à visita, mas mais do que isso, ele tem o direito à defesa. Queremos saber, do ponto de vista jurídico, a situação, o recurso. Precisamos de saber em que condições encontra-se o nosso concidadão. Cada dia que o pastor se encontra na prisão sem que se tenha notícia, isso funciona contra ele. Tivemos informações de que os negócios estrangeiros, através da senhora Ministra, têm estado a incitar contactos junto à nossa embaixada para resolver a situação. O nosso apelo vai, mais uma vez, ao Governo e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sentido de serem enérgicos, no sentido de serem céleres, porque nós não sabemos em que condições encontra-se o nosso concidadão. Neste momento, é importante que os negócios estrangeiros não só tentem saber pela via diplomática o que se passa, mas também é necessário, do ponto de vista processual, do ponto de vista jurídico, assegurar-se a máxima defesa através do recurso, através de todos os meios jurídicos disponíveis para que possamos libertar o pastor Ludmilo. Em relação à Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé, ficamos estupefactos com as declarações do pastor, do bispo da Igreja, porque a Igreja Universal do Reino de Deus, contrariamente ao que afirma, tem que saber do que se passa, seguramente que sabe, não pode lavar as mãos como Pilatos e dizer que não tem conhecimento deste caso, porque tem. O senhor bispo sabe que tem informações sobre este caso. O senhor bispo, eu vou me dirigir diretamente a si, faça alguma coisa. O senhor entre em contacto com os seus congêneres na Costa do Marfim e se inteire da situação, já que afirma que não sabe. O senhor tem que saber o que se passa. A Igreja tem responsabilidades em relação ao caso, porque o pastor Ludmilo saiu de São Tomé em serviço. O bilhete de passagem foi pago pela Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor Ludmilo e a família saíram ao serviço da Igreja Universal do Reino de Deus. É inadmissível, é inaceitável que a Igreja em São Tomé venha hoje dizer que não tem conhecimentos e que emita um comunicado com o que nós já vimos e venha a lamentar toda a situação. Se a Igreja Universal do Reino de Deus, na Costa do Marfim, tivesse desistido da queixa,
o pastor Ludmilo não teria sido preso. De acordo com relatos do próprio pastor, ele acabou por pressão por ter feito uma confissão. Ele acabou por confessar os factos porque lhe disseram que se o fizesse, a igreja retiraria a queixa. Pelos vistos, isto não aconteceu. E nós perguntamos, uma igreja que apregoa o perdão, a reconciliação, o amor ao próximo, perante um erro cometido por um pastor que durante tantos anos deu o seu melhor em prol da igreja. Será que ele não poderia ser perdoado por esta igreja? Era necessário uma prisão por 1 ano? Não poderiam ter retirado a queixa? É este o tratamento que a igreja entende, acha que deve dar a uma ovelha desgarrada? A própria Bíblia apregoa que nós somos imperfeitos. E este é um discurso da própria Igreja Universal do Reino de Deus, o perdão. Por que que não se aplicou o perdão ao pastor Ludmilo Veloso? Mas se por um lado a questão religiosa deve-se, não é a única, nós aqui queremos falar da questão jurídica. A Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé tem responsabilidades, sim. E tem que assumir as suas responsabilidades e tem que imediatamente tomar todas as medidas para que o pastor Ludmilo seja posto em liberdade. E nós, porque não entendemos, e perante este comportamento da igreja, já tivemos contactos de vários cidadãos são-tomenses, de várias organizações, que entendem que se deve iniciar um movimento, uma petição para se pedir ao Ministério da Justiça que se encerre a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé. Nós vamos iniciar uma petição, um movimento, uma petição e submeter ao Ministério da Justiça para que, de facto, se tome medidas dessas. Porque uma igreja que não é capaz de proteger as suas ovelhas, mesmo aquelas desgarradas, mesmo aquelas que cometem falhas, ainda que essas falhas consubstanciem crime, é porque esta igreja não está ao serviço do perdão, da reconciliação e do amor. E nós vamos iniciar um processo para que esta igreja seja encerrada em São Tomé e Príncipe. E para terminar, queríamos fazer mais uma vez um apelo ao Governo e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Diz a nossa Constituição que os cidadãos no estrangeiro gozam da proteção do Estado. Têm o direito de serem protegidos pelo seu Estado. O Estado são-tomense tem que proteger o pastor Ludmilo. Nós apelamos ao Estado, apelamos às autoridades para que pela via diplomática se inicie um processo que possa imediatamente concluir com a libertação do pastor Ludmilo Veloso. Porque temos também conosco a esposa do pastor, que está grávida e que foi expulsa em situações quase que desumanas da Costa do Marfim, sem poder permanecer neste país para acompanhar o seu marido. A Paula Veloso vai aqui também proferir algumas palavras. Paula, sim. Por favor. Boa tarde, doutora. Boa tarde ainda, mais uma vez. As minhas palavras são sempre de ajuda ao governo, às entidades competentes, para fazermos possíveis para fazer o meu esposo regressar ao país. Primeiramente, eu, a esposa, a mãe, a família e os irmãos. Nós queremos que eles venham para São Tomé da mesma forma que nós fomos, que ele foi, em perfeita saúde, de bom estado, porque, como a doutora já falou, ele foi preso, ele recebeu uma pena de 1 ano, e durante um mês, eu não vi meu esposo ainda durante um mês, então eu não sei em que estado ele se encontra. Então, mais uma vez, eu apelo às autoridades competentes para me ajudar nesse sentido, para que meu esposo possa regressar ao país natal e que ele possa presenciar, como que eu diria, aquele amor, aquele afeto da esposa, da família, que nós queremos que ele esteja cá em perfeita saúde. É isso que eu queria falar.
Nós colocamos à disposição dos senhores para as perguntas que julgarem pertinentes. Tudo quanto a doutora Luísa acabou de narrar, do seu ponto de vista, o pastor Milo foi coagido a denunciar os crimes cibernéticos, eventualmente dirigido. Dois, segunda questão, essa, no seu entender, ainda ontem, a imprensa nacional deu conta de que a Assembleia eventualmente irá decidir sobre o encerramento da IURS, porque a Polícia tem a competência, se, do seu ponto de vista, pelos relatos que estão sendo denunciados, de que o movimento seria capaz mesmo de encerrar a Igreja Universal de São Paulo. Muito obrigada. Há aqui duas questões. A primeira é que o comunicado da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi distribuído à imprensa, faz referência a uma confissão. E nós também tivemos áudios do pastor Ludmilo, em que ele diz que foi coagido a confessar, porque lhe disseram que se ele confessasse os factos, a Igreja retiraria a queixa. E alguém que estava, e como disse o próprio pastor, tinha feito uma viagem de 900 km, estava cansado, e para ir a casa, porque tinha deixado a sua esposa doente e precisava de cuidar, e grávida, precisava de cuidar da sua esposa, acabou por confessar, porque acreditou que o fazendo poderia regressar a casa e que a Igreja retiraria a queixa. E a Igreja não fez. Em relação à petição, é uma pretensão. O Ministério da Justiça tem competência para mandar encerrar a Igreja, porque o pedido de abertura das igrejas é autorizado pelo Ministério da Justiça e, por isso, esta petição deve ser dirigida ao Ministério da Justiça, sem prejuízo da pretensão da Assembleia de, eventualmente, pelos mecanismos legais, terá que ser sempre pelos mecanismos legais, encerrar-se a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé e Príncipe. Porque o que se passa é que a Igreja, independentemente do alegado crime cometido pelo pastor Ludmilo, deixou a sua mercê, sem acesso a um advogado, e ele disse-nos que pediu à Igreja que indicasse um advogado para que os direitos fossem assegurados. O que é chocante em todo este processo é que temos que separar as questões. Uma é o crime de difamação, que eventualmente o pastor tenha cometido, e como tal se cometeu o crime, tem direito a um processo justo. O que nos preocupa é que o pastor não teve direito a um processo justo. Não teve acesso a um advogado e, a partir do momento em que não teve acesso a um advogado, os seus direitos, liberdades e garantias foram claramente violados. E, neste momento, nós não sabemos em que condições ele está preso. Pode estar, e seguramente tem que estar em más condições, porque a partir do momento que não teve acesso ao advogado, não tem familiares, não tem acesso à visita, só pode estar em péssimas condições. Perguntar-se-á, será que ele tem sido alimentado? Qual é o estado físico, psíquico do pastor Ludmilo neste momento? Ninguém consegue saber. E o nosso apelo vai neste sentido. É um concidadão nosso. Todos nós, uma boa parte dos são-tomenses, fomos imigrantes, estivemos no estrangeiro. Se estivéssemos na situação do pastor Ludmilo, quereríamos que as autoridades são-tomenses, que o Estado são-tomense, que o nosso país fizesse alguma coisa por nós. E o apelo tem necessariamente que ir para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para o Governo, porque, acima de tudo, é uma questão diplomática. E a questão diplomática não passa pela Assembleia Nacional, porque há separação de poderes. Quem tem competência nesta matéria é o Governo e o Presidente da República. São essas duas entidades, e o nosso apelo também vai ao seu Presidente da República, que não poderá ficar expectante, terá que ter um papel ativo neste sentido, junto aos negócios estrangeiros. Temos que unir os esforços, o país, temos que tirar o pastor Ludmilo da Costa do Marfim, porque nós não acreditamos que ele esteja a ser bem tratado. Temos todos os elementos para acreditarmos que o seu estado de saúde, aliás, a esposa já disse que quando saiu da Costa do Marfim ele já se encontrava debilitado, já está preso há 1 mês, e cada dia detido, cada dia preso, está a funcionar contra ele.
Portanto, o nosso apelo veemente vai às nossas autoridades. Um Estado tem que poder defender os seus cidadãos, senão ele não está ao serviço dos cidadãos. E o nosso apelo vai mais uma vez à senhora Ministra da Justiça, da Ministra dos Negócios Estrangeiros, com quem eu falei ontem, e que me disse que a questão foi discutida no Conselho de Ministros e que disse que o Governo tomaria as medidas necessárias para se inteirar e que concordou comigo, que é preocupante a situação do pastor Ludmilo e que o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tomaria as medidas necessárias. E neste momento nós acreditamos e vamos tentar obter informações, porque a senhora Ministra nos disse que colocar-nos-ia a par das diligências que estão a ser incitadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e o que nós pedimos é celeridade ao Ministério nesta matéria. Doutor, boa tarde. Aqui Boa tarde. fala o André Pico. Tendo em conta que a esposa do pastor Ludmilo, desde que chegou em São Tomé, fez uma queixa no Ministério dos Negócios Estrangeiros, já vai há mais de Quase 20 dias. Quase 20 dias e só agora, através da advogada, é que mostraram o interesse em colaborar. Por que até então não contactaram a esposa do pastor? Por que até então, da parte do negócio estrangeiro, a esposa do pastor não obteve nenhuma resposta? Já vai há mais de 20 dias. Não é uma questão de falta de bom senso da parte do negócio estrangeiro em acelerar com este processo? De facto, contrariamente à Assembleia Nacional, que foi bastante proativa neste sentido, que tem sido bastante proativa, da parte dos negócios estrangeiros, obtivemos essas informações da senhora Ministra, o Governo apreciou a questão ontem, portanto já estamos a falar de muito tempo, o Governo já vai atrasado, e já há um atraso considerável em relação às vias diplomáticas, que para esta situação concreta é a via mais eficaz. Todo o trabalho da Assembleia é meritório, deve ser realçado, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem que assumir a liderança deste processo, porque é a sua competência. E é o Ministério dos Negócios Estrangeiros e comunidades. Portanto, só pode ser através dos negócios estrangeiros, é que os mecanismos internacionais, a via diplomática poderá ser acionada. Não será seguramente através da Assembleia Nacional, sob pena de violação do princípio de separação de poderes, porque aqui há competências claramente balizadas. A Assembleia poderá agir até um determinado limite, mas não poderá ultrapassar. E em relação ao Governo e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, acreditamos que já há um atraso considerável e o Governo, do nosso ponto de vista, deve correr atrás deste atraso, deve acelerar todo o processo de forma a que se possa rapidamente obter informações, porque neste momento não se sabe o que se passa. Ninguém sabe em que estado se encontra o pastor Ludmilo. Já teria passado pela cabeça de que ele serve em qualquer religião, como acontece nenhum, para ascender ao cargo de bispo, tem de fazer uma operação castrense? Olha, os dogmas, as doutrinas das igrejas valem o que valem e a fé, ela não é quantificável, ela não pode ser questionada, porque cada um tem a sua fé e cada um vive a sua fé. Cada um de nós segue a religião que entende e como tal, o pastor Ludmilo entendeu que deveria seguir a Igreja Universal do Reino de Deus, fê-lo legitimamente e temos que respeitar. E em relação a isso, não podemos, enfim, desviar o foco. O foco, não podemos ir para as más práticas da Igreja Universal do Reino de Deus, mas não é para isto que nós viemos cá. Não vamos falar das boas ou das más práticas, porque eventualmente poderíamos ter muitas situações e eu não falaria delas, porque eu não sou da Igreja Universal do Reino de Deus, mas tenho cá a esposa do pastor, que poderia referir-se às humilhações, às ofensas, ao tratamento discriminatório e racista de que foram alvo por parte dos responsáveis máximos da Igreja, nomeadamente do pastor
Paulo, do bispo Paulo? Não, ele não é bispo, é o pastor Paulo. Do pastor Paulo, Do bispo Vítor. e da Priscila. Sim, Priscila. Portanto, poderíamos falar disso, mas não vamos entrar para não perdermos o foco. O foco é a prisão do nosso concidadão, é a libertação do nosso concidadão e são as medidas que as nossas autoridades devem tomar, medidas urgentes que o Estado São Tomense, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, deve tomar de forma a inteirar-se da situação, porque é necessário que alguém vá à prisão, saber em que estado ele se encontra. É que não basta o Ministério dos Negócios Estrangeiros acionar a embaixada, mas alguém tem que ir à prisão para saber em que estado ele se encontra, se precisa de ser medicado, de ser alimentado. E em relação à questão jurídica, temos tido um apoio, queria aqui aproveitar para agradecer toda a onda de solidariedade que tem surgido entre colegas no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, que se têm colocado à disposição, mas precisamos, acima de tudo, de um colega advogado na Costa do Marfim para rapidamente inteirar-se da situação, porque há questões jurídicas, para além da questão diplomática, temos que acautelar os recursos, a defesa, e que é muito urgente. Já estamos a encetar esses contactos. Dentro, em breve, acreditamos que teremos informações sobre um colega da Costa do Marfim que poderá, a título gratuito, como todos os que se juntaram a esta causa, não é, pro bono, poder fazer a defesa do nosso concidadão. Nós aguardamos a todo momento a confirmação deste colega advogado para ele inteirar-se do processo, porque neste momento ninguém sabe em que circunstâncias ocorreu o julgamento, como decorreu, não se tem informações nenhumas sobre o processo e é muito importante que também a este nível possamos rapidamente nos obter informações. Doutor, nós vimos o bispo da Igreja Universal ontem, no seu comunicado de imprensa, dizer que não tinha informação que a esposa do pastor Ludmilo estivesse em Santo Tomé e que foi expulsa de Costa do Marfim. Isso é verdade? Eu desminto categoricamente o bispo. O bispo tem conhecimento que a mulher do pastor está cá no país, tem conhecimento efetivo de que ele foi expulso, e o que ele diz não corresponde à verdade. O que o senhor bispo diz não corresponde à verdade. O senhor bispo tem conhecimento de toda a situação, por isso é que nós queremos aqui, mais uma vez, dizer ao senhor bispo que ele assuma as suas responsabilidades, que a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé assuma as suas responsabilidades, porque não pode mentir-se delas, não pode dizer que não tem nada a ver, que é apenas uma questão da Igreja Universal do Reino de Deus na Costa do Marfim, porque o pastor Ludmilo Veloso saiu de São Tomé ao serviço da Igreja Universal do Reino de Deus, ao serviço da Igreja de São Tomé. E a Igreja Universal na Costa do Marfim, segundo as informações também que obtivemos, disseram que não apresentaram nenhuma queixa contra o pastor Ludmilo. Então, se não apresentaram nenhuma queixa, por que o pastor Ludmilo, nesse caso, está detido e está preso com um ano para cumprir? Foi apresentada com certeza uma queixa. Fizeram uma queixa, inclusive de acordo com os relatos, porque nós temos áudios do pastor Ludmilo, quando esteve perante as autoridades, telefonou-se ao bispo para que ele pudesse desistir. Esteve nas mãos do bispo na Costa do Marfim a desistência do processo e não quis fazê-lo. Por isso, não é verdade que a Igreja não apresentou queixa, porque apresentou queixa, com certeza, e não só apresentou, como quis que o processo tivesse seguimento. Porque pode-se apresentar uma queixa e desistir dela. Difamação é daqueles crimes que nós dizemos que é um crime particular, que está amplamente na disponibilidade do queixoso poder desistir do procedimento criminal. E esteve a todo momento nas mãos do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus na Costa do Marfim a possibilidade de desistência do processo. Mas mais do que isso, nós também, o que nos intriga é que por um crime de difamação alguém seja condenado a 1 ano de prisão efetiva. Isto deixa-nos muito preocupados e não sabemos, por isso é que nós queremos conhecer os contornos do processo, porque não é normal que um crime de difamação, que haja o dever de indemnização, que haja uma condenação com pena suspensa, é o que é mais comum
na generalidade dos países, uma condenação com prisão efetiva por um crime de difamação, para nós é manifestamente excessivo e, acima de tudo, muito duvidoso. Por isso é que nós queremos, com muita urgência e a todo momento, obter informações sobre o processo. Senhora advogada, já como advogada que está seguindo o caso do Danilo, da forma que o processo tem desenrolado, pretendem futuramente, depois de uma segunda fase, entrar com um pedido de indenização à Igreja Universal? Caberá aos familiares ponderarem sobre isso. Neste momento, a nossa preocupação, a solidariedade que se gerou em torno do caso é obtermos a libertação do pastor Ludmilo, porque não podemos ficar na nossa zona de conforto e acharmos que o problema é do pastor Ludmilo e que não nos diz nada. Eu particularmente não vim acompanhando o caso, mas houve um post que fizeram que me chamou a atenção e que eu não consegui ficar indiferente. E alguns perguntarão, mas este caso já tem um mês, porque só agora este movimento? Porque, enfim, nos afazeres, muita gente não teve tempo para dar a devida atenção, mas nunca é tarde. A minha voz é a voz de muitos colegas, há muitos colegas advogados que se mobilizaram, há muita gente todos os dias, a qualquer momento, a todo momento, as pessoas têm telefonado, têm se mobilizado e queremos agradecer também os são-tomenses. A solidariedade que se gerou em torno deste caso, a nível nacional e internacional, não só aos são-tomenses, aos estrangeiros, a forma como este caso tem sido divulgado. Reparem que esta não é a única situação de denúncia, há muitas outras, há muitos diretos que têm sido feitos, há advogados brasileiros que têm também denunciado, têm falado sobre o caso. Por isso, esta situação do pastor Ludmilo Veloso tem gerado uma onda de solidariedade internacional e as pessoas, todas de boa vontade, movidas de boa intenção, querem todas poder ajudar de forma gratuita e sem qualquer interesse, mas o certo é que é um ser humano, é um concidadão nosso e não podemos ficar indiferentes. Todos temos que nos mobilizar, porque de facto não sabemos, podemos achar que está preso, poderá sair, mas amanhã poderá ser tarde demais. E então todos os minutos contam, por isso o nosso apelo veemente neste sentido, todos os que nos estiverem a ouvir, tiverem conhecimento, nós ainda não temos a confirmação do colega advogado da Costa do Marfim, mas se houver alguém que tenha de modo imediato o contacto de algum colega com o qual podemos ou possamos entrar em contacto para nos integrarmos do processo, nós agradecemos e estamos todos disponíveis para apoiar a família e o nosso concidadão. Quando é que começaram a deram conta que teriam sido alvos de maus tratos e da parte da nova dos bispos, os responsáveis máximos da Igreja Universal da Costa do Marfim? Como eu já tinha dito nos meus depoimentos na rede social, foi precisamente 4 anos atrás, 4 anos e meio, quando eu tive meu primeiro filho. Foi lá que eu e meu esposo, nós começamos a ser vítimas de racismo, de humilhações, de desprezo, porque com a presença do meu filho não facilitava mais o nosso... Quer dizer, não que nós não empenhávamos mais, mas que, sobretudo eu como esposa, eu estava mais limitada, cuidando um pouquinho mais do meu filho. Então foi lá que começou essa humilhação, esse desprezo, até os dias de hoje, que você já sabe ao final que meu esposo se encontra preso. Em que dada altura vocês deixaram de ter o mínimo de sobrevivência, até mesmo transporte para a evangelização? Eu não entendi muito bem, por favor. Em que dada altura, em que momento, vocês deixaram de ter o mínimo de sobrevivência, até mesmo transporte para a vossa presença em determinados pontos para a evangelização?
meio de sustentabilidade, garantir a refeição, água, luz, transporte, tudo adiante? Eu não diria o mínimo, porque o mínimo a gente sempre teve. Mas o que aconteceu é que isso foi limitado. Entendeu? Não sei como que eu poderia explicar. É que nós, depois daquela data que eu falei, 4 anos, por causa do racismo, tudo isso que eu já falei atrás, então eles colocaram isso em ação, como tipo uma forma de vingança, de punição, nesse sentido aí. Então não diria que a gente estava lá e a gente não recebia nada, a gente não alimentava. Claro, nós tínhamos o mínimo não tinha, mas só que já não era da forma como era no princípio, há 11 anos atrás. Sobretudo no termo do transporte, que nós fomos limitados a ter transporte, sobretudo, e ter aquela longa distância entre a casa e a igreja. E, sobretudo, vocês sabem muito bem da história de Costa do Marfim, foi um país que teve guerra, nós vivíamos lá na época da guerra de 2010, então tivemos muita dificuldade. Eu posso dizer, essas dificuldades foram do país mesmo, mas mesmo assim nós fizemos sempre com o nosso amor. Mas depois da guerra as coisas foram mudando, Deus foi abençoando a igreja, o país em si, o povo, e a igreja já tinha condição de nos facilitar a vida, eu posso dizer assim, com transporte, mas pelo fato que, como eu já falei, do racismo, da discriminação, nós éramos privados de transportes, que mesmo aquele mínimo que eu falei que nós recebemos por alimentação, era o mesmo que a gente tinha que partilhar com o transporte, ficasse nos bairros perigosos, nós passamos perigo de vida. Muitas vezes eu tive que pegar transporte público com uma criança pequenininha, eu me lembro que eu dormi na estrada, cheia de mosquito e formiga. No dia seguinte eu levantei com o corpo todo inchado, que é meu filhinho. Então foi muito sofrimento durante esse, depois de 4 anos e meio, mas desde a data do meu filho nasceu até então. Então nós sofremos muita discriminação, muito desprezo, muita humilhação. Mas, como eu falei nos outros áudios, a gente fazia isso por amor, pela obra de Deus. Então a gente aceitava isso. Mas depois chegou algo que não tínhamos mais como suportar, como aceitar. Que argumentos em que os pastores, os novos missionários, os mais altos responsáveis, utilizaram para despromover o local onde estavam? Bom, a única coisa que o bispo me falou é que não foi a igreja quem colocou meu esposo na prisão. Quer dizer, meu esposo era sempre pastor, exercia sempre a função de pastor, mas no meio como eu posso dizer, no meio da profissão, a polícia veio, ele prendeu, inclusive eu nem sabia que ele estava preso, eu só soube que meu esposo foi prestar declaração na polícia. Inclusive, quando eu falei também nos meus áudios que não sei o que aconteceu, que eu não conseguia ter contato com meu esposo. Então, eles prenderam-lhe e eu fiquei sem saber. E quando o bispo, 2 dias depois, o bispo me chama para me prestar esclarecimento, ele só me afirma que não foi a igreja quem colocou meu esposo na prisão, que o meu esposo está na prisão por aquilo que ele fez. A lei do país é que ele decidiu por bem colocar o meu esposo na prisão e a igreja não quis fazer nada. Foi lá que eu implorei, como estávamos ao serviço da igreja, mesmo se fosse a lei, porque eu não conheço nada de advocacia, eu não estudei advocacia, não sei como é que acontece esses procedimentos, obrigada. Então, eu implorei para o bispo que é para arranjar pelo menos um advogado, mas ele recusou. Foi assim, mais ou menos, ele recusou, e ele disse que não é igreja, E diante da nossa autoridade, na época, porque eu já fui excluída, então eu não tinha o direito, aquela autoridade de impor alguma coisa sobre ele. Então tudo que ele falava eu era obrigada a aceitar e mais nada. Mais alguma questão que os senhores queiram colocar? Mas eu gostaria de compreender, daqueles que estão nos autos do relatório da IUT aqui em São Tomé e Príncipe, as declarações do pastor Ludmilo são vexatórias à própria imagem da igreja? De acordo com o comunicado da Igreja Universal do Reino de Deus, os factos alegadamente praticados, que nós gostaríamos aqui de referir e deixar bem claro que o pastor Ludmilo nos disse
que confessou os factos porque lhe disseram que, se ele o fizesse, teria a vida facilitada, seria colocado em liberdade. Foi pressionado a fazê-lo. Pelos vistos, foi enganado. E por isso, independentemente, e foi o que nós dissemos, dos factos poderem consubstanciar ou não crime, e é possível que no ordenamento jurídico da Costa do Marfim estes factos consubstanciem crime, portanto, difamação, a ofensa à honra, consideração e ao bom nome da instituição e dos seus representantes. Esta é uma questão jurídica, porque ninguém está livre de eventualmente ter um comportamento que possa configurar um crime, e como tal ele deve ser responsabilizado por isso. Não estamos aqui a querer isentar o pastor Lidomilo de uma eventual responsabilidade. O que nós queremos é que ele, como um ser humano, como cidadão são-tomense, como qualquer ser humano, tenha direito a um julgamento e a um processo justo. O que nós, de acordo com as informações que temos, não teve, inclusive a uma coisa elementar, que é um advogado. E por isso, a ser assim, estamos perante uma prisão que é, do nosso ponto de vista, ilegal, e que é importante que se inteire da situação e que o Estado de São Tomense, mais uma vez, possa fazer alguma coisa. Só uma questão só para a esposa do posso só compreender um bocado a história. Tu, em várias declarações nas redes sociais, mesmo na Rádio Nacional, disseste que houve uma dada altura em que os mais altos responsáveis da Igreja teriam confrontado que ele teria sediado um membro da Igreja. Até que ponto isso corresponde à verdade? Tu tiveste a oportunidade de falar com ele, o que é que ele teria dito? Esse assunto também faz parte do relatório que é... Repare, Sr. jornalista, peço desculpa, nós, independentemente desses factos, e aqui temos que separar as coisas, por isso é que nós temos aqui um foco e não podemos nos desviar dele. O pastor... Desculpa, doutora Celisa, é que eu estou cá pela RTP e é pela primeira vez que nós estamos a... Com certeza, e quero perceber, quero ter os elementos, com certeza, com certeza que tem dúvidas, não é? E deve colocá-las, não é? Mas o que eu quero, agora melhor compreensão, o que eu quero dizer é que estes factos que alegadamente teriam sido praticados, o alegado assédio por parte sexual por parte do pastor Lidomilo, e que nós não sabemos em que circunstâncias isto ocorreu, podia fazer precisamente parte de uma cabala para vexar o seu bom nome e a sua reputação dentro da Igreja e conduzir a este processo de expulsão. Se havia matérias para que a Igreja pudesse atuar em relação ao pastor Lidomilo quanto a este comportamento, deveria fazê-lo. Mas o que queremos aqui dizer é que há aqui duas questões. Uma é a matéria religiosa, o comportamento do pastor Lidomilo que possa pôr em causa a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus e, como tal, deve ter um tratamento de acordo com as regras reinantes na Igreja Universal do Reino de Deus. E outra é a matéria jurídica, são factos que possam consubstanciar crimes e que, que neste sentido, o arguido, como tal, tinha direito a um processo justo. Não teve direito ao devido processo legal. Não foram cumpridas as regras quanto à sua defesa. Os seus direitos, liberdades e garantias foram postos em causa. Neste momento, o pastor está preso numa situação de uma enorme desumanidade. Estar detido num país estrangeiro, em que não se tem familiares nenhuns, em que não se tem acesso a visitas, em que não se sabe se ele está a ser alimentado em condições, se está doente, é que a vida do pastor Lidomilo, neste momento, pode estar em causa. É importante que se tenha esta noção. Daí a urgência e todo este movimento é no sentido de se inteirar-se sobre a situação em que se encontra o pastor Lidomilo, as circunstâncias da sua prisão, o julgamento e assegurar-se que ele tenha um processo justo e que ele possa fazer a sua defesa e, obviamente, que o objetivo é colocá-lo imediatamente em liberdade. Portanto, este é o foco.
E as outras questões, obviamente que nós estaremos disponíveis para esclarecer os senhores quando concluirmos isto, mas não podemos perder o foco e o nosso apelo para terminar vai às autoridades, aos são-tomenses, todos juntos, um momento muito bonito em que vemos os são-tomenses solidários. Nós, por natureza, muitas vezes dizemos que o são-tomense é mau, não é solidário, mas estamos num momento em que estamos a ter todos os são-tomenses do país, da diáspora, pelo mundo todo, unidos em prol da libertação do pastor Liudmilo Veloso, que devemos aqui realçar, e este deve ser o foco. E, mais uma vez, ter aqui também os senhores da imprensa, nós queríamos agradecer, porque significa que também estão comprometidos com a causa do nosso concidadão, e vamos juntos e contamos com a ajuda da imprensa, porque sem a imprensa, sem os senhores, não podemos, enfim, dar a máxima divulgação e amplitude a este caso e obtermos o resultado que se pretende, que é a libertação do pastor Liudmilo. Mais uma vez, gostaríamos aqui, em nome da família, a agradecer a vossa presença. Ok. Obrigado, Flávio.